Olá principais, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, com mais duas histórias do Reddit. Espero que gostem. Agora vamos para o vídeo. Minha família me tratou como ninguém durante toda a minha vida e me expulsou de casa. E agora que sou milionário eles pedem minha ajuda. Eu desde criança fui tratado de forma diferente dos meus irmãos, considerando que eu fui o único que tecnicamente não foi planejado. Meus pais me viam como um erro, ao contrário dos meus irmãos que haviam sido planejados e que por isso eram sempre a maior prioridade dos meus pais. Meu pai trabalhava em um emprego com um salário muito bom e por isso meus irmãos recebiam presentes praticamente mensalmente. Já eu precisava fazer pequenos trabalhos na vizinhança para juntar dinheiro para comprar as coisas que eu queria. Pedir dinheiro para meus avós que me tratavam bem melhor do que meus próprios pais. Meus pais não gostavam dos meus avós, então o único contato que eles tinham era quando meus pais me colocavam para dormir lá, quando iam viajar de férias com meus irmãos. No começo isso, obviamente, me deixava muito triste. Mas com o tempo, a relação que tive com meus avós começou a ficar cada vez mais forte, a ponto de eu considerar meu avô e minha avó meus pais de verdade. Ao fazer 18 anos, meus pais, como esperado, me expulsaram de casa. Eu já esperava por isso, então não foi realmente uma surpresa. E já havia conversado com meus avós para me mudar com eles. Depois disso, eu acabei cortando contato com minha família, já que nunca tive de fato um carinho ou aproximação pelos meus pais e meus irmãos. Nisso, 7 anos depois, meu avô infelizmente faleceu. 3 dias depois, minha avó não aguentou a perda e acabou partindo também por um ataque cardíaco. Obviamente fiquei destruído, ninguém da minha família estava presente, exceto por uns amigos deles e alguns primos. Uma semana depois, toda a família, incluindo meus pais e irmãos, foram para o julgamento da divisão da herança, tanto do meu avô quanto da minha avó. Meu tio ganhou o carro antigo do meu avô. Minha tia ganhou joias da minha avó, e para surpresa da minha mãe e meus irmãos, não ganharam nada. Todo o resto da herança, incluindo a casa, o carro novo da minha avó e do meu avô, o restante das joias que não foi passada para minha tia. 2 milhões de dólares e mais outras 3 casas que meu avô alugava foram para mim. Nisso, uma semana depois recebi uma ligação de um número que eu não tinha salvo. Para minha surpresa, era minha mãe. Ela estava com uma voz mansa que eu nunca tinha ouvido antes, me chamando para ir na casa deles, reconectar e se divertir como os velhos tempos. Eu nunca me diverti com eles, então não entendi a última parte, mas decidi ir mesmo assim, já que faziam anos que não conversava com eles. Chegando lá, fui tratado com um carinho que nunca vi antes. Me serviram doces, me elogiaram e todo tipo de baboseira, até que meu pai sentou do meu lado e começou a falar. Ele disse que estava passando por um momento difícil, que ele havia sido demitido do emprego anterior e que estava ganhando agora cerca da metade do salário que ganhava antes com o novo. Eu disse que sentia muito e que se eles precisassem de qualquer ajuda para achar um emprego melhor, eu poderia ajudar eles. E então ele soltou a bomba. Ele começou a falar que, como ele me criou por toda a minha vida, que eu tinha uma dívida com eles e que agora era a hora de pagar, e que a melhor forma seria dando os 2 milhões que havia ganhado e 2 das casas, e que ele seria bom o suficiente para deixar comigo as outras 2. Eu apenas ri e perguntei se ele estava falando sério, e ele no mesmo momento mudou totalmente sua expressão e disse que obviamente era sério, e que ele esperava que eu desse um dos carros para ele também, já que eu só poderia usar um de qualquer jeito. Nesse momento, minha mãe e irmãos estavam me olhando e concordando com ele, falando que esse era o mínimo que eu poderia fazer. Eu novamente ri, me levantei e falei que não ia dar $1 sequer para eles e que, sinceramente, depois disso, não me importava com o estado financeiro deles. Disse também que eles nunca me deram carinho nenhum e que nunca me trataram como se fosse um deles. E agora é inimaginável que acharam realmente que eu iria fazer algo desse nível por eles. Eles começaram a aumentar o tom. Eu comecei a gritar e falei que não iria escutar sequer um segundo deles. Novamente, e que já havia recebido o suficiente desse tratamento na infância e fui embora. Eles tentaram me ligar de vários números, mas bloqueei todos. Porém, recentemente estou perguntando se devo algo a eles de fato. Não vou dar tudo que eles pediram, mas talvez eles mereçam uma parte, já que tiveram a consideração de me criar pelo menos até os 18 anos. Realmente estou confuso. Minha ex-esposa terminou o nosso relacionamento, mas agora que estou noivo ela quer reatar.
Há cerca de 3 anos minha ex-esposa e eu nos divorciamos. Estávamos casados há 5 anos. Houve alguns problemas no casamento que eu pensava que poderíamos resolver, mas minha esposa insistiu em se divorciar. Temos uma linda filha de 4 anos. Mesmo querendo trabalhar no casamento, o divórcio aconteceu de forma amigável e compartilhamos a custódia de nossa filha. Temos um bom relacionamento de copaternidade e não há ódio entre nós. Frequentemente nos comunicamos sobre nossa filha e podemos ter conversas normais. Eu ganho consideravelmente mais do que minha ex, então pago uma quantia significativa de pensão alimentícia, mas não me importo, pois ela é a mãe da minha filha. Quando nos divorciamos, eu ainda a via como minha esposa e ainda tinha esperanças de que voltaríamos a ficar juntos. Mas 2 meses após o divórcio, ela me disse que estava saindo com outra pessoa e isso fez uma chave virar em minha mente. A partir do momento em que soube que outro homem a tocou, ela perdeu todo o valor como esposa para mim e eu consegui superar completamente o divórcio. Então, pôde-se dizer que ela, vendo outras pessoas, me ajudou a seguir em frente. Só comecei a namorar há cerca de 1 ano após o divórcio e rapidamente conheci minha atual noiva, que é verdadeiramente o amor da minha vida. Desde o início do nosso relacionamento, tudo foi ótimo. Tínhamos os mesmos objetivos, valores e planos para o futuro. Após cerca de 3 meses de namoro, apresentei minha noiva à minha ex-esposa, antes de apresentá-la à minha filha. Minha ex sempre sentiu algo em relação a ela, porque ela é 10 anos mais jovem do que ela. O encontro correu bem, mas eu podia sentir a atenção em minha ex, e de repente, ela começou a agir de forma diferente. Ela começou a falar sobre coisas divertidas que tínhamos feito durante nosso casamento e tentou dar a entender que ainda somos próximos, o que não é verdade, e eu esclareci isso na hora. Até a linguagem corporal dela mudou e parecia que ela se sentia ameaçada, porque minha noiva é muito mais jovem do que ela. No entanto, ela admitiu que minha nova namorada é uma mulher ótima e que não se importa que ela esteja por perto da nossa filha. Em seguida, apresentei minha noiva, nossa filha e elas se adoram. Minha noiva adora estar com minha filha, sempre brinca com ela, cuida dela e faz atividades divertidas juntas. Minha filha também adora minha noiva e sempre pergunta sobre ela e quer vê-la. Desde que minha ex-esposa conheceu minha noiva, ela começou a agir de forma diferente comigo. Quando eu ia buscar ou deixar nossa filha em sua casa, ela sempre estava totalmente arrumada, maquiada e tudo mais. Ela me perguntava se eu queria entrar porque ela acabará de terminar o jantar e queria que eu me juntasse a eles. Sempre educadamente recusava. Quando minha filha está com ela, minha ex pedia para fazer uma chamada de vídeo antes de dormir para que eu pudesse dar a ela beijos de boa noite virtual. E isso era basicamente tudo. Mas depois que ela conheceu minha noiva, começou a tentar iniciar conversas comigo, depois que nossa filha dormia e sugerir atividades que ela e nossa filha deveríamos fazer juntos como uma família, e como ela sente falta de nossa família estando junta. Eu sempre dizia a ela que ela não é mais minha esposa e que eu não queria fazer aquilo. Tudo em meu novo relacionamento ocorreu muito bem. Minha noiva gosta de postar no Instagram e frequentemente postava presentes que eu comprava para ela em sua história. E minha ex-esposa via essas publicações porque ela segue. Comprei para minha noiva um conjunto de joias de ouro e ela postou isso em sua história. Algumas horas depois recebi uma ligação de minha ex, dizendo que queria falar sobre nossa filha. Mas na verdade só queria falar sobre minha noiva e eu. Ela dizia que viu aquele presente e que sente falta de nós juntos. Ela começava a rememorar o passado e me dizer como foram ótimos os momentos em que estávamos juntos. Eu apenas disse a ela que isso nunca aconteceria novamente e que ela precisava se controlar. Durante o resto das férias, eu tive que desligar meu telefone porque ela não parava de me ligar. Agora, voltamos à nossa rotina normal, mas estou em conflito sobre como lidar com a situação. Como devo lidar com minha ex? Como posso continuar tendo um relacionamento saudável de copaternidade sem que ela interfira com minha noiva e eu? Como posso garantir que essa situação toda não tenha um efeito negativo em minha filha? Estou em uma situação bastante complicada agora e não sei o que fazer. E essa foi a história de hoje. Eu agradeço muito por você ter assistido até aqui. Comente o que você achou dessa história ou o que faria no lugar deles nos comentários. Tchau e até o próximo vídeo.